Bem, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conferência IDC. Como o Gabriel estava a falar, este evento nós procuramos juntar dois dos nossos Futurescapes. Como vocês já viram, desde o início do ano temos estado a falar Future of Infrastructure, Future of Enterprise, Future of Trust. Havia aqui dois temas soltos, Future of Customers and Consumers e o Future of Work. Mas aquilo que ligava os dois temas eram as pessoas. E aquilo que, de alguma forma, eu vou aqui partilhar convosco é um misto daquilo que são as principais mensagens que estão num e no outro documento, para percebermos que, de facto, esta nova centralidade, ou pelo menos esta procura desta nova centralidade, acaba por estar omnipresente em todos os temas. Um dos temas que eu acho que vou procurar destacar e que acho que pode ser um tema relevante para durante a manhã é que nós falamos muito disto, a centralidade, o human-centric, people-centric e por aí fora, mas acabamos por esquecer o nosso papel muitas vezes como comunidade, que não é fazer uma moralização de as pessoas não ligam às pessoas, mas é utilizar a tecnologia para o fazer. Eu acho que isso é importante durante a manhã, darmos o nosso contributo. Como é que a tecnologia pode, de facto, materializar esta ideia de human-centric? Portanto, é um pouco como é que nós vamos combinar estas, 4 dimensões. A primeira, tecnologia versus pessoas. Há muita tecnologia contra as pessoas e como é que nós conseguimos passar uma ideia de tecnologia com pessoas e pessoas com tecnologia. Mas, sobretudo, a outra dimensão. Será que a tecnologia é um problema? Será que é uma solução? Será que as pessoas são um problema? Será como uma solução? Eu gosto desta. Tecnologia is not the problem, people are not, at least, the best solution. Okay? Portanto, e é isto, como é que nós conseguimos tirar partido da tecnologia em favor dos humanos, não colocando esta guerra entre um e outro. Nós temos vindo a partilhar muito este modelo, o nosso novo modelo de valor, sobretudo para vocês, numa organização, conseguirem posicionar e contextualizar cada um dos temas. Nós vamos organizando, também, sobretudo, porque é o papel da IDC, normalizar, criar taxonomias para partilhar aquilo que depois são as dimensões de mercado, as ferramentas, as boas práticas, mas no final do dia, o mapa geral é o Future Enterprise. Portanto, nós temos estado a falar, isto é curioso, nas últimas sessões, por exemplo, temas como Future of Intelligence são dos mais desafiantes. De alguma forma não estão a afetar uma organização em particular, já estamos a falar de iniciativas que estão a afetar a sociedade. Tivemos o nosso Future of Trust, onde falávamos igualmente de assuntos que já não é a segurança da minha informática, é a segurança no impacto daquilo que tem no ecossistema e na sociedade. Mas estas sessões durante esta manhã vão ter esta bondade, que é, na nossa visão de criação de valor, quer seja numa perspectiva de cumprimento de objetivos de negócio, quer seja naquilo que são os desafios estratégicos para a tecnologia, estes dois temas serão aqueles mais actionable. Aqueles que terão mais na autonomia de uma organização fazer e consegue fazer mais rapidamente. E ficou muito evidente, em particular, aqui a parte do work, com o Covid, todos os desenvolvimentos que nós vimos acontecer e também será um tema para discutir se aquilo que nós assistimos até aqui ficará, não ficará, e esse será um tema interessante. Mas é isto que, de alguma forma, vamos estar a discutir durante a manhã. Como é que eu consigo promover esta ideia de que, dentro dos meus objetivos estratégicos, melhoria das experiências dos clientes, melhoria da relação com os nossos consumidores, focando sobretudo neste core business, porque vamos estar a tentar perceber como é que a organização pode ser reestruturada, a organização no sentido mais modular para poder avançar. Portanto, temos aqui muito material durante a manhã, certamente, que podemos colocar em prática, ao contrário de outros, noutras dimensões. Um dos temas que liga os dois temas, aos dois assuntos, é este tema da experiência. A questão da experiência, já há muitos anos que vemos falar de Customer Experience e todas as metodologias e ferramentas por aí fora, mas aquilo que talvez seja mais desafiante é conseguirmos compreender que muitas vezes há um esforço corporativo para falar de experiência, ignorando que isto está na sensibilidade de cada um. Se nós perguntarmos a cada um de vocês o que é que entende por experiência, aplica-se muitas vezes esta máxima. Eu não sei bem definir, mas eu sei quando a vejo, ok? Portanto, isso leva àquilo que talvez seja um grande desafio que a humanidade tem que conseguir entender e como é que vai utilizar a tecnologia para fazer, que é esta ideia da singularidade. Dar uma experiência individual a cada pessoa. Quer ela seja consumidor, quer ela seja cliente, quer ela seja um trabalhador na nossa organização. Portanto, o sentido de experiência é muitíssimo individual. Portanto, como é que a organização que vem de uma filosofia, de uma economia de oferta, uma filosofia focada naquilo que era a revolução industrial, produzir outputs, agora, de um momento para o outro, aquilo que era produzir o mesmo produto com qualidade, nós passamos a perguntar ao cliente o que é que tu queres. Quem és tu? Qual é a personalização que queres do teu produto, do teu serviço? Portanto, é muito mais estruturante do que propriamente só modernização, só atualização tecnológica. E por isso é que as organizações e a ligação à tecnologia é que isto não se trata de PowerPoints, isto não se trata de, sim, nós adoramos os nossos clientes, sim, estamos focadíssimos. A questão é como é que nós sabemos em antecipação, muitas vezes, o que é que verdadeiramente os clientes querem. E não há forma de o fazer sem dados.
E é isto que talvez continue a falhar muito nas organizações com as quais nós trabalhamos. Nós acabamos por fazer este ciclo de vida do sense, sensorização dos dados, a computação, a algoritmia, a inteligência artificial e depois o Act-to-Eight, a criação de valor. Nós vimos muita discussão aqui no meio. Big Data, soluções de Advanced Analytics. Mas depois o que acabamos por ver é que não há dados suficientes para trabalhar esses algoritmos e muitas vezes esses algoritmos não levam a nada que se concretize em criação de valor. Portanto, as organizações estão numa espécie de um limbo. E para começar estes desafios, o primeiro passo passa por entender na organização se existem ou não dados suficientes. E estes dados suficientes não são mais dados, são muitos mais dados. O nosso Global Data Sphere diz que nos próximos 5 anos serão produzidos 2,5 vezes mais dados do que nos últimos 10 anos. Isto é uma mensagem forte, sobretudo para as organizações, para as vossas organizações, que ainda não fizeram aquela conta, ou pelo menos ainda não têm a resposta àquela pergunta, que é quantos dados tem a nossa organização? Porque se vocês não souberem quantos dados têm hoje, vocês não vão conseguir definir uma métrica, uma meta de eu quero nos próximos 5 anos ter 2,5 mais dados do que produzi nos últimos 10 anos. Portanto, as organizações não sabem quantos dados têm. Portanto, estão num problema estrutural. Sim, depois logo vemos. Não, logo vemos. Os dados não vão aparecer a menos que exista, efetivamente, uma estratégia de sensorização concreta. Portanto, a resposta do pois, mas isso não é fácil, fica este alerta aqui. A IDC consegue saber quantos dados é que o mundo tem. Portanto, de certeza que vocês também conseguem nas vossas organizações. Duas previsões que eu acho que são relevantes. A primeira, naturalmente, esta questão do Employee Experience, e aqui chamando a atenção para um fenómeno que nós insistimos muito. Ainda nós vemos muito no mercado os Proof of Concepts, os MVPs, os projetos, as iniciativas, que no momento de vamos acordar a organização é extraordinário. Mas há um momento em que a organização tem que começar a pensar por capability. Eu sou capaz de disponibilizar experiências de engagement a qualquer pessoa. Portanto, muitos dos exercícios hoje que as organizações estão a fazer em Customer Experience deveriam ter na base infraestruturas e plataformas capazes de fazer o shift para Employee Experience. Portanto, esta ideia de facto do Employee Experience vai estar não só naquilo que é o manter, mas todo o ciclo de vida, recrutamento, manutenção e até ao fim, este ciclo de vida vai estar necessariamente suportado nas mesmas plataformas, recolhendo dados, tendo as capabilities da Artificial Intelligence e depois, muitas vezes, satisfazendo as pessoas dentro da nossa casa, como nós, tão, ou às vezes melhor, como satisfazemos os nossos clientes. Portanto, a ideia do cliente tem sempre razão, aqui junta só o nosso funcionário, cada vez mais também tem razão, porque precisamos deles, eles são poucos, e isso pode ser interessante. O segundo aspecto, mais do lado do nosso Futurescape, relacionado com Customers and Consumers, tem uma parte gira. Das 10, esta é a que eu acho mais curiosa, que é a ideia de que nós vamos voltar à parte analógica. E há muitos clientes, eu sabia que isto não ia dar resultado, não é? Isto não é voltar no sentido de vamos desistir do digital, é vamos amplificar esta ideia do digital para voltarmos em cima disto a ter novas experiências analógicas. Porquê? Porque aquilo que nós assistimos é que as organizações que fizeram este caminho já estão em equilíbrio, todas disponibilizam nas plataformas digitais experiências extraordinárias. Portanto, as empresas que vão à procura desta previsão é aquelas que dizem eu já não me consigo diferenciar no mundo digital, porque já sou muito competente a fazê-lo. Logo, como é que eu consigo criar memórias, experiências, como é que eu me consigo diferenciar num contexto cada vez mais desafiante através do físico? E o físico pode ser verdadeiramente, como nós temos visto, empresas a voltarem a comprar espaços físicos, chamam-lhe mais uma vez espaços de experiência, ou a utilização de cada vez mais ferramentas de inteligência artificial, de augmented reality, virtual reality, para que as pessoas comecem a tocar. E nós sabemos isso. O toque, a sensorização, continua a ter um impacto de memória, de emoção, muito mais forte que o digital. Portanto, um dos temas que eu acho interessante para compilar aqui durante a manhã e vocês levarem, é este recentrar, ou este pensar nesta centralidade das pessoas, tem muitas vezes, e bate muitas vezes neste tema maior, que é o bem-estar. Okay? Portanto, de uma forma geral, será que os nossos clientes estão bem dispostos? Será que os nossos clientes estão bem dispostos? Como é que é este tema do bem-estar? Obviamente que, como a IDC tem este papel não de ser uma empresa da área de bem-estar, mas sobretudo de modelar como é que as tecnologias estão, efetivamente, a ajudar as organizações nesta área, o que nós aqui temos, e vou partilhar aqui alguns slides, que vocês depois também terão acesso para poderem, sobretudo, conceptualizar os vossos programas nesta área, ok? O primeiro é esta máxima, estas dimensões do bem-estar. O que é o bem-estar, não é? E arranjámos esta forma, neste caso o well-being, nós utilizamos na IDC este Prime noutras áreas, mas sobretudo a compilação. Quais são os principais temas? Porque nós continuamos numa resistência muitas vezes organizacional, só conseguimos lidar com um tema de cada vez.
E às vezes temos esta modulação, ajuda-nos a dizer isto não é fácil porque é complexo. Isto não é fácil porque o bem-estar tem uma parte de propósito, uma parte que vai já além. Eu falava dos outputs, não é? Na verdade, os outputs eram algo que as pessoas, as organizações faziam, mas estavam focadíssimas, era no processo. Portanto, processo para gerar outputs, e hoje dizemos, não, purpose já tem a ver com outcomes, já tem a ver com impact. Portanto, fazer produtos e serviços que não estão focados nos próprios produtos e serviços e conseguem passar esta ideia de que estamos a impactar o que é feito pelas pessoas com esses produtos e serviços é bastante desafiante. Mas é o primeiro pilar. O segundo é a questão do respeito. E o respeito aqui, respect, mais no sentido, e nós temos já muitos movimentos nesse sentido, da confiança. A relação digital será sempre entre duas partes, e essas partes não confiarem numa na outra, o canal digital vai tornar ainda mais difícil de terem confiança. Portanto, aqui encaixam todos os temas de segurança, de privacidade, que vai ser um tema fundamental. Como é que nós conseguimos confiar uns nos outros? Como é que as organizações conseguem confiar nos seus clientes, nos seus colaboradores, e o contrário também. A inclusão sempre no sentido de como é que a tecnologia, o acesso à tecnologia, não poderá limitar também esse bem-estar. Mas, sobretudo, a parte que nós durante a manhã certamente vamos ter aqui muitos vendas a mostrar, que é precisamente a tecnologia que tem levado cada vez mais a inclusão. Portanto, continuarmos a potenciar isso. O mastery, os dados, as tecnologias, a capacidade não de ter acesso à tecnologia, isso hoje não é uma vantagem competitiva, mas como é que conseguimos escalar isso a um ponto de são os dados que nós vamos trabalhar que vão criar o tal valor. Ainda ontem falava de um caso em que um cliente pagava por sensores. Não é que estamos a fazer transformação digital, temos aqui uma empresa que nos vende sensores e o número de sensores é a quantificação. E apareceu outra a dizer, não, mas os sensores, nós vendemos sensores, mas o valor está nos dados. Portanto, vamos vender por analytics. Portanto, este master, não do produto, mas do resultado do produto, é o próximo tema de conseguirmos entrar neste bem-estar. E, finalmente, a questão da eficiência, onde vamos buscar o grande tópico da sustentabilidade. Todas as organizações dizem que estão muito mais preocupadas com a sustentabilidade do que depois com a transformação digital. Mas não há sustentabilidade sem transformação digital. É o quê? Uma moralização? As organizações agora são mais bonzinhas que no passado? Não, as organizações hoje têm inovação, têm muita tecnologia que lhes permite verdadeiramente ser sustentáveis. Porque estão a quantificar, estão a otimizar. Isso é importantíssimo. Ou seja, o que nós temos a trazer de novo à sociedade é as novas tecnologias. Portanto, é a combinação destes fatores que, de certa forma, vai construir esta ideia de bem-estar. Nós compilamos sempre depois as Global Megatrends, porque o que nós aqui estamos a falar de bem-estar não é, ok, qual é o meu produto de bem-estar? Isso é o curto prazo. Bem-estar é a tendência, é esta direção. E estas Global Megatrends servem essencialmente para depois vocês consultarem aquilo que são os principais tópicos que estão na base do que eu vos vou falar a seguir, que é por onde é que isto vai, ok? Mas, não surpreendentemente, acaba por ser a análise pestle que nós também fazemos na base do nosso Futurescape, estamos a falar de grandes megatendências nas áreas sociais, ambientais, tecnológicas, na parte governamental, ecossistemas e crescimento económico. Mais uma vez, se há coisa que nós podemos, como comunidade, construir, não é andar a saltitar de uns dos outros, é da tecnologia. Como é que nós impactamos a sociedade? Como é que nós impactamos o ambiente? Como é que nós conseguimos impactar melhores políticas de regulação? Como é que impactamos os ecossistemas? Como é que impactamos o crescimento global? É esta ideia de todas elas estão no mesmo nível, mas esta da evolução tecnológica, sempre teve um peso muito maior pelas externalidades que tem nas outras. Portanto, aquilo que nós acabamos por partilhar com as organizações, quando estão hoje compreende-se, preocupadas com o bem-estar da comunidade que os rodeia, não é o que é que vão fazer hoje, não é o projeto, é a direção. E nesta direção nós construímos este mapa que, de certa forma, apresenta cenários. Isto é positivo. Quando se fala de temas tão estruturais, tão alto nível, não apresentar soluções, apresentar direções. Acreditamos que há aqui potencial de vários cenários. Também para vos dizer que a própria IDC está a acompanhar cenários. Não tem soluções hoje à medida, ok? Portanto, estes cenários, de alguma forma, entram em dois eixos. São importantes para perceber como é que o cliente vai pensar, como é que o trabalhador vai pensar. E o primeiro eixo é o seu poder, a sua literacia, a sua capacidade individual de ir atrás. E isto vai ser importante porque serão as pessoas mais ou menos preparadas, serão mais ou menos autónomas para utilizar canais digitais. E a segunda parte mais relacionada com a combinação, com a preparação dos produtos ou serviços. Serão os produtos e serviços mais isolados, ou seja, mais independentes de cada organização? Haverá mais concertação de ecossistema para partilhar mais produtos e serviços relacionados com este tema?
Portanto, deste pensamento de como é que nós vamos relacionar um pouco a percepção do cliente, mas também movimentações no mercado, surgem então os 4 cenários de pensamento que vocês podem, nos próximos anos e nos próximos tempos, ir acompanhando. O primeiro, será que as pessoas vão estar num cenário de pick and choose? As pessoas querem escolher e querem ser elas a escolher, querem ser elas a procurar, muitas vezes com as tais jornadas interrompidas por sua própria escolha. Eu saltito aqui e ali. Portanto, isto pode ser um cenário que estamos a acompanhar. O segundo cenário, just in time. As pessoas, na verdade, querem ser acompanhadas. Não querem escolher, mas também não querem que lhes deem logo tudo em conjunto. A cada cenário querem sempre ali um acompanhamento, querem ser guiadas, mas o mercado está focado quase numa personalização para se substituir ao cenário inicial. Okay? O mercado não se organizou, mas a pessoa está a ser acompanhada. O terceiro, de alguma forma, continua a haver este empoderamento do indivíduo, mas o indivíduo faz a sua escolha de fazer parte de comunidades. Ele quer estar em comunidades. Ele quer forçar esta ideia de que, apesar dos produtos serem personalizados, eles são integrados. As tais cadeias de valor alargadas. Okay? Portanto, este lifestyle, mas com escolha, é o terceiro cenário. E, finalmente, aqui o cenário do vamos todos na mesma onda, o guided lifestyle. Produtos altamente integrados e com acompanhamento. Um bocadinho vamos ter o que nos dão. Okay? Isto é um cenário. É um cenário que vai ter a combinação das pessoas não vão ter tanta capacidade de escolha e o mercado vai escolher concentrar-se. Portanto, esta é a quarta dimensão. Portanto, qual o cenário, não só em que as vossas organizações se vai posicionar mais, mas as vossas pessoas, quer sejam colaboradores, quer sejam consumidores, qual o tipo de colaborador e de pessoa que vocês têm, ok? Portanto, estes são os 4 visões de como é que as coisas podem acontecer, em que depois, ok, vamos atuar, vamos agir, e mais uma vez, e acho que isto é a mensagem que nós devemos levar aqui da manhã, quando nós falamos vamos atuar naquilo que são os cenários de well-being, nenhum dos dimensões, e isto é super importante, é a tecnologia. É muito importante que nós consigamos ter tecnologia, não falando da tecnologia. Portanto, o que nós queremos é efetivamente isto, ou seja, queremos as pessoas, queremos a interação entre as pessoas, os indivíduos, as organizações, queremos os processos, sobretudo na tal continuidade, sobretudo de dados ao longo da cadeia de valor, e depois queremos cada vez mais esta desmaterialização, esta deslocalização. Portanto, people, processes and places are the new well-being environment, ok? Portanto, para fechar, acho que durante a manhã vêm sempre vendors a apresentar soluções fantásticas e, mais uma vez, aquelas soluções fantásticas que estamos a falar nesta altura vão colocar em pressão a combinação do homem e máquina. Portanto, esta nova centralidade diz, agora nós estamos tão preocupados com as pessoas. Quando o Da Vinci fez este boneco, ele já estava a falar um bocadinho desta tropocentricidade. Portanto, nós há muitos anos que andamos concentrados e centrados nas pessoas, já não ligamos tanto ao universo, ao sol ou aos deuses. Portanto, nós somos uma sociedade e uma comunidade que está altamente focada nas pessoas. O que não existe muitas vezes é este foco estruturado e modelado com dados e com realidade e com verdade para que isso seja verdade. Portanto, o que nós aqui vamos ver é tentar também trazer a tecnologia como uma forma não de agora vamos pensar nas pessoas, mas de amplificar verdadeiramente este sentido de experiência. O limite é este limite, tentar que as tecnologias, sobretudo as tecnologias inteligentes, não sejam a última invenção do homem. Muito obrigado pela vossa atenção.